Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e discuti hoje com vocês mais um tema de relevância para a nossa sociedade contemporânea. Alguns podem estranhar que eu venho postando vídeos com menor frequência há algum tempo já que eu não posto vídeos, mas é porque realmente os meus dias têm sido bem atarifados, então eu tenho tido um pouco menos de tempo para investir no canal. E hoje vamos falar um pouco a respeito do quanto os influenciadores digitais podem ser adoecedores para muitas pessoas, o quanto que eles podem ser motivo de adoecimento para algumas pessoas. Para quem não entende o que são os influenciadores digitais, então influenciadores digitais basicamente são pessoas que possuem redes sociais com grande volume de seguidores, de pessoas que acompanham essas redes sociais. E, em função disso, essas pessoas se utilizam das redes sociais para obter algum tipo de lucro. Então, vendem produtos, fazem publicidade nessas redes sociais, influenciam pessoas a coisas. Em geral, essas coisas são comprar conteúdos de empresas, sejam esses conteúdos digitais mesmos ou conteúdos físicos. Então, fazem propaganda de perfume, fazem propaganda de séries, fazem propagandas de várias coisas, de roupas. E o que é a questão aqui? A questão é que as pessoas seguem esses influenciadores e muitas dessas pessoas, e não estou dizendo que todos agem desse modo, mas uma grande maioria sim age desse modo, são pessoas que postam em suas redes sociais uma vida perfeita, uma vida irreal, até mesmo porque parece, ao meu ver e ao que eu venho pesquisando, que é isso que tem chamado a atenção das pessoas, é justamente essa vida irreal postada. Porque as pessoas que têm páginas que têm uma vida um pouco mais real, explícita ali, não recebem tanta atenção e não têm tantos seguidores quanto esses influenciadores que postam constantemente viagens pelo mundo, que postam seu belo padrão de vida, com mansões, com apartamentos, viagens caras, jantares em restaurantes de luxo. E aí muitas pessoas seguem esses influenciadores e se perguntam quando que eu vou ter uma vida como essa. O que eu posso te dizer é que possivelmente e provavelmente nunca. Porque esses influenciadores também não têm essa vida. Então, já por várias vezes, muitos desses influenciadores foram desmascarados, entre aspas, com relação às suas postagens, com relação ao seu padrão de vida, com situações onde, por exemplo, já foram constatados mais de uma vez que muitos desses influenciadores, algumas das viagens que eles postavam fotos na França, em Paris, na Inglaterra, e na Itália, na Alemanha, na verdade eram montagens, eram fotos realizadas em Photoshop. Entenda-se que eu não estou falando de julgamento moral. Até mesmo porque a pessoa fazer uma montagem, hoje grande parte do conteúdo publicitário, do conteúdo artístico, grande parte do que você consome hoje de imagens são montagens. Quando não deliberada, quando não uma montagem muito exacerbada de se modificar muito a foto, no mínimo ali é modificado um contraste, uma luz para favorecer alguma coisa. Então quase todo o material que você consome, filmes tem montagem 3D por trás, tem computação gráfica. Então quase tudo que você consome visualmente hoje, de certo modo, tem algum nível de montagem, de modificação. A questão aqui não é discutir moralmente o quanto é ou não certo essas pessoas não terem viajado e estarem postando esses conteúdos de viagem. A questão aqui é discutir o quanto que essa vida supostamente perfeita leva as pessoas a acreditarem que isso é uma realidade e a acreditarem que isso é possível e a muitas vezes correrem atrás dessa vida. Uma vida que não existe para ninguém.
e eu posso afirmar plenamente para ninguém. Essa vida de padrão de vida absurdo, no qual as pessoas viajam o tempo todo, no qual as pessoas acordam em uma linda cama gigante, com café da manhã, com suco natural, com bom hálito e cabelo penteado, é uma vida que não existe para ninguém. Não nesses parâmetros, não nesses moldes. Inclusive com a ideia também de corpo perfeito, que é muito discutida atualmente, o quanto é tóxico essa ideia de se ficar defendendo um corpo absolutamente esculpido, que é uma realidade que não existe na forma como é publicado. E aí muitos vão dizer, mas sim, existem pessoas com corpo perfeito, existem pessoas que têm uma condição física muito bem definida, porque malham, porque fazem academia. Sim, existem de fato pessoas com um corpo muito dentro dos moldes e dos padrõezinhos sociais. Só que qual que é a questão? Mesmo essas pessoas que postam esses corpos nas suas redes sociais, mesmo as pessoas que têm dinheiro para manter aquele padrão de vida que elas postam, ainda assim não é uma realidade. Por quê? Porque isso é uma pequena parcela do que essas pessoas são. Por exemplo, a pessoa ela posta uma publicação com o belo corpo escultural dela, após ter saído do banho, abdômen definido, nádegas bem modeladas. Mas ela não posta o fato de que, por exemplo, muitas vezes ela não tem sequer um amigo na vida dela, porque todo o tempo que ela tem disponível ela investe em academia para manter esse corpo. Ela não posta, por exemplo, que ela tem uma dieta extremamente restrita e limitada a pouquíssimos alimentos, porque ela não pode comer nada gorduroso para poder bancar e manter esse corpo. Ela não posta, por exemplo, o fato de que às vezes o exame de sangue dela dá completamente desestabilizado e completamente problemático, porque ela não tem um bom equilíbrio no organismo, apesar de toda aquela aparência saudável. Não confundam ter músculo com ser saudável, porque muitas vezes essas pessoas estão extremamente adoecidas e com falta de várias vitaminas e nutrientes no organismo delas, porque elas têm uma dieta extremamente restrita em função de manter aquele corpo, e aí essa dieta restrita as adoece. Elas não postam que, por exemplo, muitas vezes elas usam uma quantidade de drogas absurda para poder manter esse corpo. Então são preços que elas pagam por essa suposta vida perfeita que elas publicam, mas que isso não é publicado. Assim como o sujeito que mesmo que tenha dinheiro, por exemplo, artistas famosos, quando publicam fotos viajando, foto no iate, foto na Grécia, deslumbrante, em um jantar, essas pessoas postam essas fotos, mas elas não falam que, por exemplo, enquanto elas estão jantando, elas têm que atender muitas vezes 10, 15 vezes o telefone com o empresário dessas pessoas, falando para elas, olha, você tem que ir em tal lugar fazer uma publicidade e tal coisa, você tem que ir em tal lugar fazer presença em tal festa, porque é esse tipo de coisa que mantém esse padrão de vida dela. Então ela te mostra aquele padrão de vida lindo, perfeito, mas ela não te mostra o custo que tem para ela manter esse padrão de vida. Um custo que talvez você não estaria disposto a pagar. Então muitas pessoas elas glamourizam muito. Aliás, é comum hoje em dia as pessoas glamourizarem muito a vida, mas não mostrarem o preço desse glamour. Então as pessoas mostram as suas viagens lindas, mas não mostram que, por exemplo, para ela viajar o mundo todo, ela tem papai e mamãe que bancam a viagem dela explorando a mão de obra de 2, 3 mil funcionários, porque caso contrário, como que ela iria viajar? As pessoas não viajam com milagre caído do céu, elas viajam porque de algum lugar vem dinheiro para bancar essas viagens delas. Elas, por exemplo, mostram todo o glamour da fama, mas não mostram todas as restrições que elas têm muitas vezes, não mostram as noites que elas não dormem, por exemplo, para estar fazendo show, para estar fazendo presença em eventos, para estar fazendo coisas. Então existe toda uma coisa por trás desse glamour que é postado que não vai para as postagens. A câmera ela tá mirada em um lugar específico. Ou seja, vocês estão vendo uma parcela do ambiente no qual eu estou. O que está para trás da câmera vocês não fazem ideia. Esse tipo de coisa a gente tem que ter atenção.
Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso cria um ambiente, como eu disse, não estou falando de aspectos morais aqui, estou falando do quanto isso é adoecedor para a nossa sociedade, do quanto isso cria uma lógica doente na qual as pessoas acreditam que elas podem atingir aquele patamar de maneira fácil, porque muitas vezes a pessoa que está postando ali faz parecer ser fácil. E que nem sempre é, e que mesmo quando supostamente seria fácil, há um preço a pagar por essa facilidade, um preço que muitas vezes, mesmo que nós pudéssemos, não pagaríamos. Então é preciso ter essa atenção. E por que é preciso ter essa atenção? Porque isso vem adoecendo muita gente. Então você entra nessa onda, você começa a seguir pessoas em rede social que elas têm esse formato, esse padrão de vida, como eu disse, que quase via de regra é falso. Ou ele é falso porque ele é montado literalmente, então já foram vários influenciadores foram colocados em xeque quando, por exemplo, se mostrou que evidentemente até para um amador era perceptível que algumas das fotos eram montagem, inclusive montagem de corpos ideais com nádegas perfeitas e abundantes, quando você vê pela distorção de imagem de fundo que na verdade aquilo trata-se de um filtro, trata-se de um trabalho em cima da foto. E aí tudo bem a pessoa postar, se ela quer postar, inclusive se é um trabalho dela que ela faz, olha que legal, eu faço um trabalho bacana de montagem de fotografia, é uma coisa. Agora, quando você posta isso, dando a entender que de fato aquilo que está na foto é a tua realidade, você tem que pensar para além de uma questão moral de se isso é certo ou errado, mas pensar o quanto isso adoece pessoas. E aí, se você me diz, bom, mas eu tô pouco me lixando com as pessoas que vão ficar doentes por causa desses atos cometidos nas redes sociais, eu te diria que não seria muita novidade para mim, isso não me surpreende. Porque, inclusive, tivemos vários casos de influenciadores recentemente que incentivaram pessoas a irem para as ruas e a fazerem festas em meio à plena quarentena, com uma pandemia existente, com pessoas morrendo. Nós tivemos vários influenciadores fazendo vários tipos de postagens extremamente tóxicas e problemáticas, colocando pessoas em risco. Pessoas que, se seguirem o que foi indicado por esses influenciadores, certamente estarão com a sua vida e com a sua saúde comprometida. E não apenas isso, como inclusive vários movimentos, algumas dietas que são propostas por alguns desses influenciadores, que são riscos de fato reais biológicos, não apenas psíquicos, mas situações que colocam as pessoas em um risco de vida e que podem afetar negativamente sua saúde. Então, é preciso termos uma grande atenção com relação a isso. Como eu disse, não tanto para o julgamento moral do quanto isso é certo ou errado, mas sim para o quanto isso pode colocar em risco a vida das pessoas. Precisamos entender que isso é um problema. Colocar em risco a vida das pessoas é um problema. É algo que temos que rever. E quando você segue essas pessoas, você acompanha essa vida ilusória delas, você é levado a acreditar que você pode ter essa vida. E por vezes, isso te faz bem inicialmente. Então, uma das coisas principais que faz com que influenciadores tenham adesão do público é que, inicialmente, você seguir essas pessoas que sempre postam coisas felizes, postam viagens pelo mundo, postam coisas, entre aspas, positivas. Inicialmente isso pode exercer um efeito benéfico para o teu humor, isso pode te deixar mais feliz inicialmente, assim como a autoajuda. Assim como a autoajuda no primeiro mês deixa a pessoa mais feliz e depois ela cai em um estado depressivo lastimável, o dobro mais grave do que ela estava anteriormente. Do mesmo modo, esse tipo de influência digital, ela pode te levar inicialmente a um bem-estar. Por quê? Porque você é levado a acreditar que você também pode. Porque afinal o influenciador,
por mais que ele seja alguém que ele tem muitos seguidores, que não é qualquer um que chega a ter seguidores o suficiente para se tornar um influenciador, ele traz um certo aspecto de todos podem. Porque diferente do ator, do cantor que a gente já tem consolidado, que é algo muito seletivo, muito elitista, poucas pessoas chegam ao padrão de fama de alguns cantores e atores famosos. No caso dos influenciadores, como é no meio digital, como é através da internet, e hoje todos nós podemos, entre aspas, claro, existem pessoas que ainda não têm acesso à internet, mas falando de acessibilidade no sentido de poder gravar ou jogar um conteúdo na internet, qualquer um de nós hoje pode gravar um vídeo, como eu estou fazendo nesse momento, e jogar na internet. Tem plataformas para isso, tem meios para isso. Então é uma coisa que nos parece mais acessível. Então, quando a gente vê, por exemplo, um ator famoso aproveitando aquela boa vida, para nós parece algo muito distante de maneira geral, porque já nos é consolidado de que, bom, não é todos nós que vamos seguir a carreira de ator, menos ainda que vamos fazer fama, que dirá então chegar a acumular um patrimônio como muitos atores têm. O mesmo vale para cantores e várias outras profissões que são tidas como profissões relativamente bem remuneradas. Porém, quando a gente fala de influenciadores, como são pessoas que mexem com a internet, uma coisa que nós mexemos diariamente, nós temos a falsa impressão de que qualquer um pode. Então, diferente lá do ator, do cantor, que nós não podemos, que só ele pode chegar naquele patamar, nós acreditamos que nós podemos chegar no patamar de um influenciador. Tanto é que tem muita gente por aí nas redes sociais com 100, cento e poucos seguidores, agindo como se fosse um grande influenciador digital. Quando na verdade a gente sabe que não. Que mesmo alguns canais e mídias sociais, como as do próprio Filosofia da Psique, que tem aqui no YouTube mais de 40 mil inscritos, aliás, gostaria de agradecer vocês por isso e por estarem acompanhando, mesmo meios como esse não tem grande poder de influência. Vocês não vão fazer o que eu falar aqui. Aliás, isso está mais do que nítido, até mesmo pelos comentários que a gente recebe, que muitas vezes são comentários bem complicados com relação a mesmo que tem embasamento científico para estar sendo dito. Então, é uma ilusão, mas que as pessoas têm, de acreditar que elas estão muito próximas do influenciador digital, que elas podem se tornar influenciador digital a qualquer momento. E isso também faz com que elas acreditem que elas podem chegar a esse padrão de vida que esses influenciadores digitais postam com uma certa facilidade. E por isso que inicialmente elas podem ter um movimento de certo bem-estar e felicidade. Só que o que acontece? Nenhuma fantasia perdura eternamente. As fantasias elas são confrontadas com a realidade. E aí o sujeito que segue essas redes sociais, essas pessoas que postam essa vida perfeitinha, em dado momento eles se dão conta de que, bom, faz um bom tempo que eles estão trabalhando, que eles vão da casa para o trabalho, do trabalho para casa. E a vida deles não está perfeita, eles não estão conseguindo bancar viagens, eles não estão conseguindo viver naquele apartamento de luxo, que nem é do influenciador na maioria das vezes. Já se tem hoje conhecimento que muitos das fotos que são tiradas em casas, mansões e apartamentos de luxo são na verdade mansões e apartamentos que são alugados pelas marcas para que os influenciadores vão lá e tirem fotos com o produto deles para postar nas suas redes sociais. Então você não vai chegar a esse patamar porque eles também não estão ali. E quando você percebe que você não está tendo grandes mudanças na tua vida, mesmo se esforçando, mesmo trabalhando, a tendência aí é começar a decair. Então, aquela felicidade, aquele bem-estar inicial que você sente ao olhar um influenciador e acreditar que pode chegar no mesmo patamar dele, você começa a ser deparado com a realidade que não, você não vai chegar naquele patamar, você está muito longe disso. E aí seguir vendo essas postagens, vendo essas pessoas que defendem esse padrão de vida ilusório, que não é o que elas têm, isso faz com que você possa cada vez mais se tornar mais doente, adoecer mais e ter mais problemas emocionais.
Então hoje, os influenciadores digitais, eles podem estar, e muitos estão, exercendo um importante papel no adoecimento emocional das pessoas. Estão exercendo um importante papel no fato de aumentos de casos de depressão, no fato de pessoas se sentindo inferiores. Por quê? Porque eu vejo aquele sujeito postando aquele padrão de vida lindo e eu me mato de trabalhar e eu não chego nesse padrão de vida. E aí o sujeito se tortura, o sujeito se culpa. Então existe uma autoculpabilização muito grande hoje em dia do sujeito não chegar ao padrão de vida que ele quer. Porque o outro posta na rede social de que basta você ser agradecido. Virou uma modinha, inclusive, de agradecer, ser agradecido. Isso é a coisa mais estúpida do mundo. Se a tua vida tá uma porcaria, você não tem que agradecer, você tem que lutar para melhorar a tua vida. Agradecer pela tua vida tá uma droga, não tem sentido nenhum. Então, muitos desses influenciadores, eles postam isso de uma vida perfeita, uma vida linda, e aí postam que, eu fui agradecido na minha vida, então eu cheguei a isso, eu trabalhei e eu cheguei aqui onde eu estou. A maioria dessas pessoas, elas não... Muitas vezes elas nem mesmo estão naquela vida que elas estão divulgando. Quando estão, não foi por trabalho que elas chegaram lá, muitas vezes elas são sustentadas por pai e mãe. Então são pessoas que vêm de famílias que têm empresas, que têm um nível capitalista considerável e, portanto, podem se dar ao luxo de gastar o dia inteiro em redes sociais e não precisam fazer outra coisa, não precisam de outro meio de se sustentar, até mesmo porque muitas das pessoas que seguem esses influenciadores também ajudam a sustentá-los a partir do consumo das publicidades que eles fazem. Mas esse movimento que ocorre, ele tem sido muito adoecedor pelas pessoas não chegarem a isso, e não chegarão porque é uma vida ilusória, e por as pessoas se culpabilizarem por isso, porque o sujeito é agradecido, ele chegou até onde chegou, bom, eu não cheguei em lugar nenhum porque eu não devo estar agradecendo o suficiente. Ou o sujeito posta, virou frase, aliás, autoajuda agora está em alta, né? Que é a questão de seja positivo e as coisas boas virão. O professor Karnal usava uma frase que é um pouco drástica, mas é bem legítima em relação a isso. Ele falava, o Karnal costuma falar que ele gostaria de empurrar de um precipício essas pessoas e dizer, olha, seja positivo que você voa. Porque é isso. É fácil você ser positivo e conseguir as coisas quando você vem de uma família rica que tem condição, e rica aqui no sentido de ter dinheiro, que não necessariamente é uma riqueza, mas uma família que explorou diversas pessoas ao longo da sua história para conseguir acumular um bem que não lhe pertence, aí é fácil. Tendo uma conta bancária lotada de dinheiro, é fácil você ser agradecido, é fácil você pensar positivo que as coisas vêm. Claro, você pensa positivo e ao mesmo tempo você liga para o papai e para a mamãe pedindo um carro novo. Aí o carro novo vem, realmente. Teu pensamento positivo funciona pra caramba. E isso é um grande problema no sentido de que isso tem criado uma toxicidade nas redes sociais que está fazendo com que as pessoas adoeçam emocionalmente. Então, se você me perguntasse, bom, e como que eu posso me haver com isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Eu te diria, tente seguir pessoas que apresentam um padrão de vida mais realista. E se pergunte, e aí muitas vezes você vai encontrar essa resposta na terapia, num processo analítico, por que é tão cativante para você e por que você se sente tão compelido ou compelida a seguir pessoas com esse tipo de padrão de vida. Que não é um padrão de vida real e que não é um padrão de vida que está nem próximo do que você tem. Então a forma que nós temos de não nos adoecermos diante disso é seguir pessoas em redes sociais que têm ou seguir páginas mais voltadas para os seus apreços, e aí pode ser qualquer um. Eu, por exemplo, sigo basicamente páginas de filosofia, psicologia e psicanálise, porque são os conteúdos de maior interesse meu.
Ou se você vai seguir pessoas de fato, seguir pessoas que apresentam um padrão de vida mais realista. Então, pessoas que mostram, tá? A pessoa quer mostrar seu abdômen, quer mostrar seu corpo sarado, ok, ela trabalhou por isso. Aliás, qualquer um posta qualquer coisa que queira em sua própria rede social. Não é da conta de ninguém. Agora, para que você siga, talvez seja mais sensato que você não siga aquela pessoa que só posta o abdômen sarado sem postar quantas horas de academia ela faz por dia. Sem dizer que, por exemplo, ela renunciou a muita coisa da vida dela, ela, por exemplo, não tem relações com outras pessoas, ela tem uma vida bastante solitária, porque todo o tempo dela ela investe em academia. Sem ela te contar, por exemplo, que ela usa diversos medicamentos, diversas químicas para poder manter aquele corpo e para poder suprir muitas vezes as deficiências de vitamina que ela tem por uma dieta estritamente muito estrita, muito limitada para que ela possa bancar esse corpo. Então é preciso que a gente siga pessoas que são mais realistas se queremos manter uma saúde emocional maior e melhor. Por quê? Porque quando eu sigo esse tipo de página de pessoas que são mais realistas, eu vejo que essas pessoas também passam dificuldades, mas também tem momentos bons. Então isso me ajuda a tanto quando eu estou em dificuldade lembrar, bom, mas ontem tal fulano também estava reclamando, estava ferrado, estava com um monte de problema, mas hoje já está de boa, está levando uma vida tranquila, está conseguindo resolver seus problemas. Ao mesmo tempo disso, eu também consigo olhar melhor para as coisas satisfatórias que acontecem na minha vida. Então eu consigo me identificar mais, porque é um sujeito real, é um sujeito que está mais próximo da minha realidade, mais próxima do que eu de fato vivencio. Muito diferente da maioria dos influenciadores, que estão em um patamar de vida que, como eu disse, nem mesmo é deles. Eles não têm esse patamar de vida. Então, não tem como eu me identificar com essa realidade, porque não é nem mesmo a realidade deles. Então, isso é um problema. E não acredito que seja uma questão para que os influenciadores se avejam com isso, até mesmo porque eu duvido muito que eles vão se haver com isso. Aliás, muitos deles já demonstraram em postagens das redes sociais que não estão muito preocupados com a saúde alheia. Eu acredito que isso é uma coisa que todos nós temos que tomar consciência e termos esse olhar de quem seguimos nas redes sociais e que tipo de conteúdo queremos consumir. Temos que parar de consumir tanto lixo. Nós consumimos muito lixo hoje. As pessoas pararam de consumir lixo na televisão aberta, porque hoje a televisão aberta está decadente em um nível absurdo. Tanto é que ela tem que levar coisas da internet para a televisão para poder ganhar audiência, porque senão não ganha audiência. Mas a gente parou de consumir lixo na televisão aberta e começou a consumir muito lixo na internet. Então começou a seguir páginas que são tóxicas, que não postam nada de útil, que não são páginas coerentes com a vida da maioria, com a realidade da maioria. Nós consumimos muito conteúdo de ódio, coisas que vão em paralelo com o que nós pensamos, mas que são exacerbadamente violentas e que nos instigam a um ódio muito grande. Nós estamos consumindo muita porcaria na internet e isso certamente está sendo fator influente no adoecimento da nossa sociedade e das pessoas. Então precisamos ter um olhar mais crítico com relação àquilo que consumimos e hoje os números, as programações das redes sociais, elas são muito eficientes em te direcionar para esse caminho, em te direcionar para os influenciadores, em te direcionar para só consumir conteúdo relativo ao que você pensa e muito conteúdo de ódio, e nós temos que quebrar um pouco com isso. Nós temos que ter uma escolha um pouco mais criteriosa. Temos que também dar um pouco mais de atenção para quem pensa diferente, ver argumentos que vão contrários ao que a gente acredita, ver argumentos mais sóbrios, deixar um pouco todo aquele conteúdo de ódio e começar a ver coisas um pouco mais sóbrias. Temos que ter um certo equilíbrio, que é isso que vai nos levar
para uma vida saudável. Não é a felicidade que leva o sujeito para uma vida saudável. Aliás, pode-se sim, diferente do que se pensa, pode-se ser muito doente estando feliz. A felicidade pode provocar uma doença muito grave. Estar excessivamente feliz pode ser muito prejudicial ao sujeito. O que nos leva à saúde é o equilíbrio. A felicidade normalmente excessiva ela é forçada ou ela tem outros atravessamentos, porque a vida ela tende a ter um certo equilíbrio, então ela tende a ser quente e fria, ela tende a ter momentos felizes, momentos tristes, ela tende a ter momentos nos quais você vence e nos quais você perde, até mesmo que se você não perdesse nunca, se ninguém perdesse nunca, também ninguém poderia vencer nunca. E se preocupe mais com manter uma vida equilibrada do que com buscar felicidade. Esqueça essas frases estúpidas de autoajuda, de seja feliz, construa sua própria felicidade. Não, seja equilibrado. Tenha um olhar mais realista, tenha um entendimento da posição que você ocupa e busque se sentir confortável, não o suficiente para permanecer estagnado, mas o suficiente para estar confortável na posição que você está nesse momento. Por quê? Porque é uma posição que você está ocupando. E ficar planejando o conforto, a felicidade para o amanhã é algo muito triste. Porque esse amanhã pode nunca chegar e você ficar a tua vida inteira planejando ser feliz amanhã e passar uma vida inteira de infelicidade. Então nós temos que ter um certo equilíbrio, enxergarmos a condição que temos e termos uma certa noção de, bom, eu não preciso permanecer onde eu estou para o resto da minha vida, mas eu posso estar bem, eu posso ter momentos de felicidade nesse lugar onde eu estou, mesmo que eu tenha vários momentos de infelicidade. Isso é o equilíbrio, é transitar pelas sensações, pelos sentimentos. Existe muito uma cultura de reprimir a tristeza, reprimir a infelicidade. E isso é uma cultura muito doente, é uma cultura muito problemática, porque reprimir a infelicidade, reprimir a tristeza, significa não lidar com ela, não enfrentá-la e automaticamente não elaborá-la. Então, quando eu enfrento, quando eu me deparo com a minha infelicidade e eu trabalho com ela, eu vejo, eu elaboro, eu vejo que, bom, é um momento ruim, é um momento difícil, ok. Mas eu tiro alguns benefícios desse momento difícil, eu aprendo algumas coisas e eu consigo construir uma caminhada para sair desse momento difícil. E eu tenho que, quando eu estou bem, ter o entendimento de que, bom, eu vou aproveitar de uma maneira equilibrada e tentar me manter o máximo possível nesse estado, porque eu sei que ele não é definitivo. Em algum momento eu vou ter novamente problemas, eu vou ter novamente situações difíceis. Agora, se eu nego a infelicidade, eu nunca consigo elaborar ela e eu não consigo sair desse lugar. Então eu permaneço infeliz por tempo indeterminado. Então é bem complicado isso e precisamos ter uma atenção. É um pouco a respeito do que eu queria falar com vocês hoje. Apesar de ter demorado um pouco para postar conteúdo, o vídeo hoje tem bastante conteúdo, acabou ficando um pouco mais extenso. Mas é isso. Como eu disse, eu estou me dedicando a outras áreas. Eu também tenho que, para minimamente me sustentar, eu preciso de outros trabalhos, porque diferente do que falo, o YouTube não dá uma fortuna, não enriquece ninguém. E eu tenho as minhas funções também como terapeuta, como supervisor e como professor. Então, se também tiver interesse de saber mais a respeito de psicanálise, principalmente psicanálise de viés freudiano, pode me procurar nas redes sociais para estar agendando aulas particulares e estar discutindo a respeito daqueles conteúdos que sejam do seu interesse. Também faço com frequência algumas turmas de alguns cursos livres, nos quais eu apresento alguns temas, algumas coisas referentes à psicanálise. Então siga também no Instagram, nas redes sociais, para que você possa estar recebendo quando eu postar a respeito desse tipo de trabalho que a gente faz. O Instagram é @filosofia da psique, tudo junto em minúscula. O Telegram também você pode entrar em contato e temos também um canal no Telegram
que é igualmente @filosofia da psique, tudo em minúscula. E é isso. Muito obrigado pela atenção até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, é importante para ajudar a destacar o trabalho, para chegar até mais pessoas. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve. Ativa o sininho ali para estar recebendo novos conteúdos e retorna ao canal para ver quando fazemos postagens, porque infelizmente também existem alguns aspectos aí, novamente com relação a influenciadores e ao sistema capitalista, que as redes sociais elas tendem a promover quem as paga, quem não está disposto a pagar ou a aceitar certas coisas que elas fazem, elas não promovem. Então nem sempre vocês vão receber notificação dos vídeos. Então retorne ao canal para verificar quando fazemos novas postagens. É isso, obrigado e até um próximo vídeo.